Shalom, amados. Vou aproveitar que todos estão de pé para a gente fazer a nossa leitura. Peço que vocês peguem as suas Bíblias, por favor. Acho relevante tudo aquilo que vamos falar aqui, mas, em especial, esse é o texto que vai nortear-nos nesse bate-papo que teremos hoje, nessa noite tão abençoada. Nossa passagem está lá em Lamentações, um livro que o pessoal quase nunca abre, né? Acha que só tem coisas ruins e tristes para se ver ali. Livro de Lamentações, ele está a partir do capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. A minha versão aqui na mídia é a NVI, tá? Se puder colocar, eu agradeço. Mas não se incomode se por acaso a sua Bíblia estiver um pouco diferente. Tenho certeza que o sentido será o mesmo. Amém, meus irmãos? Então, Lamentações 3, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra sobre ti, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Podeis sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. São 7h26. Começamos agora a nossa mensagem. E eu glorifico o nome do Senhor porque tudo que foi feito aqui nessa noite caminhou em direção ao que a palavra vai ser trazida, desde os louvores até os beijos nas flores, duplo. E o Senhor não é Deus de confusão. E eu glorifico a Ele por isso, porque eu tenho muito temor, amados, em subir nesse púlpito e falar algo para vocês. Eu clamo a Deus toda vez que eu subo aqui que venha algo da parte dEle, e não da minha emoção, não daquilo que eu acho que tem que ser falado, não daquilo que eu quero. Eu fiquei meditando nisso uma semana. Senhor, me dá uma mensagem, Senhor. E aos poucos Ele foi colocando palavras-chave no meu coração, e ela contribuiu-se para que chegasse a uma mensagem. E se eu pudesse dar um nome a essa mensagem hoje à noite, esse nome seria o ciclo vicioso da derrota. A gente tem que entender que quando falamos de um ciclo vicioso, ele tem uma conotação ruim, né? Porque se ele é um ciclo vicioso, ele tem partes que envolvem ele, que se retroalimentam, ou seja, você literalmente vai, se você não fizer nada diferente, você vai continuar dentro desse ciclo. E como ele é vicioso, ele lembra de vício, vício é algo pejorativo, é algo que te deixa preso a ele. Então hoje nós vamos falar sobre
4 coisinhas que nos levam a estar num ciclo vicioso de derrotas em nossas vidas cristãs. Amém, meus irmãos? Pois bem, iniciemos então a nossa mensagem. E eu quero começá-la falando algo polêmico. Eu acho que eu gosto de polêmicas. Mas o mundo também adora polêmicas. Não é mesmo? Inclusive, estamos num período muito polêmico, não é? Coisas polêmicas estão acontecendo. Eu acho que nada mais justo também falar de coisas polêmicas aqui nesse púlpito. Não com o intuito de criar mais problemas nas nossas cabeças, mas de desmistificar aquilo que pode ser um polêmico, quando na verdade existe uma verdade por trás de tudo isso. E a polêmica vai-se embora quando sabemos a verdade. E eu inicio falando nesse culto, meus amados, que a vida ela não é justa. É simples assim. A vida não é justa, o mundo é cruel. E quando falamos disso dentro de igrejas, quando falamos disso dentro do ambiente cristão, algumas pessoas se questionam e nos fazem as seguintes perguntas. Ou melhor, a seguinte pergunta: se Deus existe, então por que acontecem tantas coisas ruins comigo e com as pessoas? Não é verdade? É talvez a pergunta mais feita para cada um de nós, de pessoas não crentes, ou até crentes que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu estava andando junto a Cristo, mas muitas coisas ruins me aconteceram, e eu então vi que aquele Cristo que tanto falavam, que tanto curava, que tanto fazia, nada me fez, então não criei mais nele. E eu devo começar explicando, porque o assunto não se esgota naquilo que eu vou abordar agora, mas o início dessa explicação pode ser muito bem dita através de uma simples palavra: responsabilidade. Como assim, Paulino? Responsabilidade. É simples. O primeiro elemento do nosso ciclo vicioso da derrota, ele se chama herança. E quando nós falamos de herança, a gente tende a lembrar, né, na nossa sociedade, de algo que você vai ganhar no final da vida de alguém. Né, uma herança, ela vai ser algo deixado por alguém no final da sua vida. Cuidado! Você não herda só aquilo que o seu pai ou sua mãe ou sua família deixa para você quando você morre. E nós começamos falando isso, por exemplo, de um bebê. Um bebê, quando ele vem ao mundo, ele vai herdar tudo aquilo, o quê? Que os seus pais construíram. Toda criança, quando vem ao mundo, quer ela queira ou não, vir ao mundo, ou o que vai acontecer com ela, ela herda todas as escolhas e as consequências das escolhas dos seus pais. Isso é inevitável. Mas, Paulino, tem crianças que nascem sem pais, sim. Mas eu te garanto que ela não nasceria se os pais não tivessem tomado a decisão de fazê-la. Ainda que não tenham tido em mente de fazer uma criança, mas fizeram um processo. E por tomarem essa decisão, sem nenhum tipo de responsabilidade ou planejamento, aquela criança vê o mundo. E se ela vê o mundo sem um pai ou sem uma mãe, ou se eles estão separados ou juntos, isso é consequências das escolhas do seu pai e da sua mãe. Então, todos nós, quando vemos ao mundo, acompanhem comigo, nós herdamos, querendo ou não, aquilo que os nossos pais construíram. É difícil entender isso? Eu acho que não, que não tem mistério nenhum no que eu estou falando aqui. Eu não estou elaborando hipóteses, teses complicadas, nem nada disso. Um bebê, quando ele nasce, ele é completamente dependente. Completamente. E até ele atingir uma maturidade essa no seu corpo e na sua mente, ele vai estar totalmente dependente dos seus pais, até que ele possa ou sair de casa casando, ou começar a trabalhar e tomar as suas próprias escolhas sozinhos. Até lá, ele está sob o jugo daquilo que seus pais fizerem. A sua vida, ela só se inicia a começar a se despender das consequências dos seus pais quando ele começa a andar com as suas próprias pernas. E na nossa sociedade, pelo menos a brasileira, isso só acontece quando ele começa a trabalhar e sair de casa. Ele começa a morar na sua casa sozinho. Isso significa o quê? Que ele pode tomar as suas próprias decisões.
ele não tem que consultar a ninguém, porque ele não depende mais de ninguém. Então, acompanhe comigo. Se eu herdei aquilo que meus pais me deram, tudo que vai estar ao meu dispor para lutar nessa vida, veio deles. Porque até então eu não consigo conseguir nada para mim sozinho. E é através desses mesmos pais que, se não derem educação para essa criança, se não derem meios para que ela possa romper com aquilo que eles não tiveram ou que eles tiveram, é só a partir deles que vai começar o rompimento para o crescimento e a maturidade desse novo cidadão na sociedade. Paulinho, você está falando muito do mundo. Você vai falar de Bíblia? Não, vou falar de Bíblia, porque tudo isso que eu estou falando está exatamente alinhado com o que está na Bíblia. Se você não acredita em mim, creia na palavra, porque diz assim lá em Êxodo 20, a partir do versículo 2, diz o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, isso aqui é o início dos 10 mandamentos. Moisés estava acabando de receber isso do Senhor, e o Senhor está declarando isso aqui para ele. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então aqui é a primeira aparição clara, onde o próprio Senhor Deus fala: olha, os teus filhos serão castigados pelas tuas iniquidades, até a 3ª e 4ª geração. Ele está falando o seguinte, que pode ser que até a 3ª e 4ª geração, eles colham os frutos das tuas escolhas erradas. Então, não é mais o Paulino falando aqui para vocês, que uma criança herda os problemas dos seus pais quando nasce, mas é o Senhor Deus falando, que através das suas escolhas, dos seus problemas que você criou, ou que você trouxe até a tua família, eles podem herdar até a 3ª ou 4ª geração, dependendo de quão inerte ou problemático foi as tuas escolhas. Tem um pouquinho mais à frente, nesse mesmo livro, que pouca gente lê, que é o livro de Lamentações, Jeremias também fala, lá em Lamentações 5, versículo 7, que diz assim: os nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Perfeito, isso vai totalmente de encontro à história. Quando lembramos do cativeiro de Israel, crianças nasceram numa situação em que elas não tinham poder de decisão sobre aquilo, mas os seus pais, as suas atitudes, que foram de idolatria, a servir a outros deuses, a se misturar com as culturas daquela região e os prazeres que lhe eram fornecidos, eles levaram as suas vidas até o cativeiro, e dali tiveram filhos, e esses filhos nasceram do meio do cativeiro, e herdaram tudo aquilo que seus pais tinham feito de errado. A herança, meus amados, ela é muito interessante, porque muita gente acha que, é só depois que eu morrer, até lá eu vou me dando um jeito. Cuidado! Às vezes a morte está fugindo de você, porque o teu castigo é mais na terra do que a morte. Porque de tantas atitudes erradas que você está tomando na tua vida, a morte seria um alívio. E tem gente que vai brincando e agindo como se nada estivesse fazendo, só que tem uma família sob a sua responsabilidade, e leva para um buraco maior ainda os seus próprios filhos. Em Jeremias 32, versículo 17, diz assim: soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Eu preciso, antes de continuar a falarmos sobre o próximo elemento desse ciclo vicioso, eu preciso lembrar a você quão grande a responsabilidade que um pai e uma mãe têm sobre as suas escolhas, porque não se resume à sua vida,
Ainda que egoísta você fosse, você tem que lembrar que não se resume sobre a sua vida, se resume ao que você vai deixar para os teus filhos quando você estiver nessa fase. O que você tem plantado hoje na tua vida? Você pode se perguntar, e você deve se perguntar, o que eu estou fazendo para deixar um terreno melhor daquilo que eu recebi da minha família para os meus filhos? Eu devo te dizer, antes de prosseguir, que não há nada melhor do que se pautar nesse livro que está aqui na frente. Porque é através dele que você vai ter 100% de chance de sucesso, de transformar não só a tua vida e a tua história, mas a vida e a história dos teus filhos, e o legado que você vai deixar nessa terra. Porque se a vida se resumisse simplesmente a estar aqui e passar por aqui, de nada adiantaria seguir esse Deus. Porque ele não é um Deus de benefícios exclusivos, ele não é feito para você, ele é feito para a humanidade, e você deve se lembrar que a nossa primeira e mais importante missão nessa terra como cristãos, é levar o evangelho àqueles que não precisam ser alcançados. É um Deus de alianças, não é um Deus para te servir, ele é um Deus de aliança, onde você faz a sua parte e ele faz a parte dele. Agora, dentro da aliança da tua casa, o que você tem feito em prol dos teus filhos? Reflita sobre isso. Pois bem, avancemos. Se nós temos então agora uma criança que já está crescida e rompe com os laços dos seus pais e começa a andar numa vida sozinho, nós temos que lembrar que agora esse jovem adulto, ele vai tentar romper com tudo aquilo que ele teve ou que ele não teve. E eu devo te falar que não tem inimigo pior do que a nossa própria carne para fazer isso com maestria, para te atrapalhar a vencer em Cristo Jesus. Porque a nossa carne, ela luta contra nós em todo momento. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 26, ele declara, a carne é fraca. Nós herdamos, desde Adão, o pecado, e desde então tem se propagado na humanidade o desejo da carne. O teu DNA carrega sobre si um anseio por satisfazer as suas próprias vontades. Você quer ver se isso é verdade? Pega uma criança, pega o meu filho, não aponto para os outros não, eu falo do meu filho, pega o meu filho. Se você pegar ele há 3, 4 meses atrás e largar aqui, ele vai fazer um monte de coisa, e se você tentar pará-lo, ele vai começar a espernear e gritar igual um louco. Aonde que ele aprendeu isso? Não foi dentro de casa. Isso vem no código genético dele. Satisfazer a sua própria vontade a qualquer preço, e se eu não consigo, se eu sou contrariado, eu choro, eu esperneio, eu tento bater, eu faço o que for necessário. Mateus 26, 40 diz assim, depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Ele estava no Getsêmani, estava orando e clamava aos seus discípulos, me ajudem em oração, vigiem, estejam atentos, que eu vou subir ao monte para orar. E aí ele vai, volta e vê os seus discípulos e os encontra dormindo. E ele fala, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Logo Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso corpo e a nossa mente, eles são escravos dos nossos próprios desejos. Mas calma. A fraqueza, que é esse segundo elemento do nosso ciclo, ela tem um papel especial e fundamental. Nós vamos entender agora qual é o papel dela. Primeiramente, o Senhor, ele zela pelos fracos e oprimidos. Isso é fato. Eu não estou aqui inventando. Um exemplo disso é Salmos 72, que diz assim, lá no versículo 11, inclinem-se diante de todos os reis, inclinem-se diante dele, todos os reis, e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos, a vida deles é preciosa.
Ou seja, os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós, mesmo nos nossos momentos de maior fraqueza. E nós precisamos entender que a fraqueza, ela não é uma característica, ela é um estado mutável. Eu não sou fraco, eu estou fraco. Ser fraco é errado, porque é um estado e não algo que você possa ser. E essa fraqueza, ela pode e deve ser trabalhada. Para quê? Como o Senhor Jesus disse, para que não caiam em tentação. Uma criança, quando nasce, ela é muito frágil, ela é fraca, ela não consegue carregar peso, ela não consegue fazer nada. E à medida que o tempo vai passando, processos vão acontecendo dentro do seu corpo, ela vai se fortalecendo, os seus ossos vão crescendo, vão ficando mais espessos, ela começa a suportar as mais coisas que estão por vir nas próximas fases. Mas chega uma hora que esse processo ele não é automático. Ele começa a ser necessário que seja trabalhado por você. É aí que nós conseguimos passar da condição de fraqueza para uma condição de força, se assim podemos chamar. Existem coisas na tua vida que o Senhor vai te moldando aos poucos e você não tem controle sobre isso. Ele vai te fortalecendo, mas existem outras coisas, outros processos que acontecem na sua vida que dependem das suas atitudes para que essa fraqueza ela seja amenizada e extinguida. Eu não posso simplesmente chegar e sair culpando a minha condição agora, que eu rompi dos meus pais, eu não mais posso botar a culpa sobre eles daquilo que eu recebi, mas eu posso culpar a mim por aquilo que eu não estou fazendo. Ora, se você precisa, na tua sociedade, de pessoas que falem e levem o evangelho, fortaleça-se na palavra e leve o evangelho. Se você precisa de pessoas que trabalhem na obra, em alguma coisa específica que você está disponibilizando, fortaleça-se naquilo que é uma debilidade onde está sendo necessário. A fraqueza, ela fatalmente, ela virá à tona, à medida que você começa a agir. Porém, se você não age, não há como você ter parâmetros do que você está fraco ou não. E eu te pergunto, como você vai saber onde está a sua fraqueza se você não está agindo e tentando? Fraquezas, amados, nos levam à derrota. E a derrota, ela também há de ser uma característica temporária. Infelizmente, muitos decidem aceitar essa derrota como seu destino final. Mas não nós, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas perceba que uma fraqueza, ela é muito especial. E ela foi falada aqui já, nesse púlpito agora mais cedo, e eu glorifico o nome do Senhor por isso. Lá em Provérbios 16, 18, bota aqui na tela para mim. Eu gostaria que vocês olhassem para o que está escrito e sublinhassem isso na Bíblia de vocês, para ler todos os dias. Porque eis aqui diante de vocês uma fraqueza inestimável que leva a todos os outros abismos que possam se apresentar. Provérbios 16, 18 diz o quê? O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Eis diante de nós uma das grandes fraquezas dos homens, e quando eu digo homens, não é do sexo masculino, homens e mulheres. O orgulho nos leva à ruína e não nos permite enxergarmos as outras fraquezas que estão mascaradas pelo orgulho. Veja, eu estou dizendo que o orgulho é uma cortina que mascara tamanhas outras fraquezas, mas ele é tão astuto que ele deixa se identificar só por um nome, e não revela todo o resto que está por debaixo dele. Como posso eu perdoar alguém? Como vou saber que eu tenho um problema em perdoar, se eu estou me sentindo orgulhoso demais, e não consigo entender que eu preciso pedir perdão, ou perdoar alguém? Como posso eu me fortalecer na fé, se eu sou orgulhoso demais sabendo que eu já sei tudo que está aqui, porque eu li a Bíblia uma vez? Como posso eu achar tesouros escondidos do Senhor,
na palavra se eu só ler aquilo que eu gosto? Você não vai conseguir. Jeremias nos dá uma aula complementar sobre aquilo que estamos falando aqui. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5 diz isso. Como pode você confiar no homem, em você mesmo, sabendo que o nosso coração é enganoso? Como pode vencer, então, suas fraquezas, se você confia mais no homem do que no Senhor e na palavra? Como pode o Senhor manifestar o seu poder na sua vida, se você não é fraco? Se você não precisa, não declara, não reconhece isso? Porque é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Está lá. Mas você é forte demais para reconhecer isso. Mas, Paulino, então, se é na fraqueza que o Senhor se manifesta e mostra o seu poder, então eu tenho que ser fraco. Não, você não está entendendo. Você não está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo. Porque essa mesma Bíblia, ela vai dizer para a gente, lá em Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de Deus. Não tem para onde você fugir. Desculpa, eu preciso falar isso para você. Você não vai poder ficar de beicinho hoje em casa, falando que o pregador disse que eu preciso ser fraco, então não dá, porque somos chamados a serem fortes, através de Cristo Jesus, vestindo-nos da armadura do Senhor. Para quê? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, que virão. Você não consegue escapar disso também. Me desculpa. O autor do livro de Hebreus diz para a gente que, de uma maneira um pouco revoltada, lá em Hebreus 5, do 12 ao 14, ele vai falar, olha, embora vocês já estão aqui, que já deveriam ser mestres, né, eu tenho que voltar aqui e ficar falando com vocês coisas simples, quando na verdade vós já deveriam estar ensinando. À medida que eu tento trazer um alimento sólido, revelações, discernimentos, um conhecimento mais aprofundado, eu tenho que voltar e entregar como uma criança recebe o leite, quando na verdade deveriam comer alimento sólido, diz assim a palavra. É muito triste quando nós nos acovardamos diante dos processos que envolvem sermos fortes, porque dá trabalho. E muitas pessoas, elas se esgueiram atrás do manto do Senhor, dizendo, o Senhor é minha força, o Senhor é minha luz, então o Senhor fará por mim. Cuidado, não é assim. O que Ele tem que fazer por você, Ele faz, é um processo ao qual você não tem controle. Ele te bota sobre situações a qual te mandará, te forjará a ser forte no que você precisa. Ah, Senhor, mas eu preciso aprender a perdoar. Então Ele vai te botar por situações em que você tem que botar o perdão à prática. Ah, mas Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar recursos, preciso comprar coisas para minha família, eu preciso de recursos. Ele vai te dar condições ou para você estudar, para se capacitar para fazer algo, ou vai te dar um trabalho para que você comece a ganhar recursos e cresça naquele trabalho. Não espere dinheiro caindo do céu, não é assim que funciona. Mas o processo de estar forte, ele incomoda, porque demanda você se mexer, demanda você a deixar certos orgulhos de lado, demanda você a perdoar certas coisas para acessar certas pessoas. E à medida que deixamos isso nos deixar para trás, deixamos de viver oportunidades fantásticas nas nossas vidas, assim como já foi testemunhado hoje nesse altar. Fraquezas. Hebreus 12,
do versículo 12 ao 13 diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, porque o manco não se desvie, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O Senhor Jesus está trazendo a mensagem de que, olha só, você que está aqui manco, fortaleça os teus joelhos, porque eu não vou aceitar como resposta você virar assim: olha, Senhor, eu tropecei porque meus joelhos são fracos, o Senhor me deu esse joelho. Ele vai te perguntar: o que você fez para fortalecer ele? Então a sua desculpa é que eles estão fracos. O que você fez? Te botei pessoa A e B do teu lado, que entendem de joelho, que entendem de musculação, que entendem de ciclismo. Por que você não ouviu o que cada um deles estava te falando? Agora você quer falar para mim que você tropeçou? Será que não foi de propósito? Algumas fraquezas, amados irmãos, elas são imutáveis, tá? E aqui eu peço muito carinho para vocês ouvirem o que eu tenho a trazer para vocês. Não me entendam mal. Você que está na internet, se você não entender da primeira vez o que foi falado, você volta o seu vídeo e dá o play de novo. Veja, eu estou aqui dizendo que algumas fraquezas, elas não podem ser corrigidas. É isso mesmo. Outras podem e devem ser trabalhadas. Você quer ver um exemplo? Pega o exemplo de Davi. Da sua casa, Davi era o quê? O que tinha menor estatura. Isso poderia ser um problema para ser um grande guerreiro? Talvez, com certeza. Mas o que aconteceu na sua pequenez, que poderia ser um problema, foi nela que o Senhor o fortaleceu, e ele de tão pequeno derrubou um gigante. Que fraqueza é essa, meu Deus? Aleluias. Porque na tua fraqueza que você não pode mudar, na tua condição que é imutável, é que ele vai fazer o milagre. Mas vejam, por outro lado, não se usem dessa desculpa para alegar problemas. Veja, por exemplo, então, Paulo, fariseu, um mestre da lei, que estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores do ramo farisaico, certamente seria o seu sucessor. Tamanha habilidade e potencial de Paulo, ainda enquanto Saulo era um homem extremamente letrado, extremamente entendido das Escrituras, fariseu, mestre ali de carteirinha, mas isso gerou um problema muito grande, porque estaria por vir, que poderia ser a sua soberba. E sabe o que é interessante? Que a sua força para o mundo que ele vivia, para Cristo se tornou uma fraqueza, porque a partir do momento que ele era um mestre da lei, certas coisas se apegavam na mente de Paulo e não permitiam que ele enxergasse a verdade do Messias. Certas coisas, através da sua mente, do seu conhecimento, não permitiram que ele enxergasse que o Messias havia vindo e então já ressuscitado. Isso seria um grande problema para ele levar o evangelho à frente. Como poderia aquele homem tão expert trazer a mensagem do evangelho que ia de encontro a tudo que ele tinha estudado? Era um problema. Mas Paulo, em sua sabedoria, vinda dos céus, disse: de nada me adianta o conhecimento, de nada utilizei isso, porque a força do mundo para Deus é uma fraqueza, mas a fraqueza do evangelho para o mundo é a força de Deus. Por isso que Paulo lá em Coríntios diz: é na fraqueza que o Senhor me fortalece, e se tem algo que eu posso me glorificar, são nas minhas fraquezas, porque nas minhas qualidades, nas minhas forças, de nada adiantou para o evangelho.
É por isso que temos que ter muito cuidado, porque aquilo que era um potencial no mundo que ele vivia se tornou um problema para o Evangelho. E de nada adiantou. Por isso que ele diz, o Senhor, fortalece a mim na minha fraqueza. Porque de nada adiantou tudo naquilo que eu me fortaleci, porque foi em vão. Porque para o Evangelho, de nada adiantou. E agora eu te faço essa transposição e quero que você se pergunte, do que adianta tudo aquilo que eu tenho me fortalecido na vida, do que eu tenho buscado crescer, se não está somando para a vida dos meus filhos, se não está somando para o Evangelho, está somando só para mim? Será que realmente é alguma coisa que vale a pena você se fortalecer? Diante de tudo que nós estamos construindo até agora, será que é o que vale realmente a pena na tua vida? A quem você está querendo agradar? É uma pergunta que eu te faço. Porém, eu preciso abordar uma questão problemática antes de seguirmos. Porque, de igual maneira, Satanás é sujo, muito sujo. E eu sei que tem pessoas no mundo que dão voz a Satanás. E sabe o que ele mais fala para cada um de nós? Porque ele fala a mim, ele fala a você que está me ouvindo, ele fala a você que está na internet, e a você que ainda vai me ouvir. Ele fala, você é muito fraco. Da onde você veio, não sai nada bom. Pode vir coisa boa da Galileia, pode vir coisa boa da onde você vem? Da Galileia a gente sabe que achavam que não vinha, mas veio o Messias. Perceba que o Senhor, por muitas vezes, mostra e impacta o mundo, escolhendo aqueles que são os mais fracos, para fazerem as maiores obras, porque Ele mostra através disso que a força vem dEle. Às vezes você deve estar se pensando, mas eu sou só isso, eu sou só aquilo. Meu Deus, eu fui conhecer Jesus Cristo com 45 anos, estou na metade da minha vida, estou no meu terço final da minha vida, o que posso eu trazer para o Evangelho? Eu te digo que pode ser através de você que pode vir um grande avivamento para o Brasil. Eu não estou aqui falando falácia, eu estou falando da Bíblia. Não me interessa o que eu penso, porque por vezes eu penso essa mesma coisa de mim. Quem sou eu? Mas o Senhor mostra que através dessa fraqueza, que Ele vai a lugares e te leva a lugares muito além do que você imagina que pode alcançar. Você é merecedor, sim. Você vai se fortalecer, sim. Tudo que você vê no seu passado não interessa, porque o que vale é o que você vai fazer daqui para frente. Por isso que nós somos chamados de novas criaturas, porque não importa que criatura você era no passado. Se você se achava um mosquito, se você se achava uma lontra, não interessa. Você vai ser chamado de leão a partir de hoje. O leão que o seu rugido vai alcançar muito além da savana que você mora. Perceba, não se esconda nas vozes que estão na tua cabeça. Você não é só mais um, você não é o menor, você é aquele que o Senhor escolheu para um propósito que Ele te deu lindo e maravilhoso. E não há ninguém que possa tirar isso de você, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Porque o mundo aí fora está pulando, gritando, se alegrando de coisas fúteis, e a gente, quando está aqui dentro, nesse mesmo período, fica com um cara de triste, quando devemos estar celebrando que o nosso Deus está vivo, que Ele olha por cada um de nós, e é essa alegria que essas pessoas têm que enxergar do lado de fora, porque realmente, se eles virem aqui, passar um bloco gigante, entrarem por essa porta, e ver todo mundo com a cara baixada, assim, de nada adianta, que alegria é essa que o crente tem? Eu não quero ser isso aí não. É isso que acontece, por isso cada um de nós, quando tem que louvar, louve com alegria, se alegre em cada um dos milagres celebrados nesse lugar, se alegre nas pequenas vitórias da tua vida, se alegre, não é só mais uma série, não é só mais um diploma, não é só mais um curso, é uma vitória, e tem que ser alegrada e comemorada. Aleluias, o Senhor é maravilhoso, Ele me tira do eixo para trazer essa mensagem, eu não posso deixar de entregar, irmãos, me desculpa. O esboço está aqui, mas algumas coisas vêm do Senhor. Eu creio que você está recebendo isso em nome de Jesus. Pois bem, falamos de fraquezas, falamos de heranças, de fraquezas, mas existe algo mais interessante e que freia muito mais gente, que não são as fraquezas, são os erros. Infelizmente, parece que existe um tabu,
hoje na nossa sociedade, que as pessoas não conseguem admitir erros. Elas tanto não conseguem admitir os erros, que elas nem tentam, porque têm medo de errar. Às vezes, são pessoas que têm recursos, são pessoas que têm influência, são pessoas que têm poder, que ocupam um lugar na sociedade diferenciado, mas ainda assim se escondem e falam, não, mas se eu errar, o que vão pensar de mim? Porque se eu estou muito alto, se eu não voar, a queda é grande. Né? Então, muito cuidado. E eu devo te falar, antes que eu derreta aqui nesse lugar, não é pela roupa que eu estou vestindo, é porque aqui, quem já esteve aqui em cima sabe que o calor é grande. Eu preciso te falar o seguinte, a Bíblia é um livro maravilhoso, sabe por quê? Porque as histórias que aqui estão, dos mais diversos personagens, elas não são perfeitas. Perfeito só tem um, que é Jesus o Cristo. Ele foi o grande personagem. Mas, assim como eu e você, muitos outros homens e mulheres nessa Bíblia, têm histórias registradas, e as histórias não são bonitinhas. Não são histórias da Disney. Não são histórias fantásticas, de tudo perfeito e maravilhoso. Na verdade, são histórias cheias de erros, cheias de falhas. E o primeiro motivo é para mostrar que cada um de nós temos os nossos erros e as nossas falhas. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, acima de todas essas falhas, aqueles que decidem andar em um propósito do Senhor, vencem cada uma delas de maneiras tão fantásticas, que eu fico apaixonado por isso aqui. Eu não preciso abrir um livro de ficção para ler uma história fantástica. Não que isso seja um problema, de forma nenhuma. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas eu te convido, antes de ler qualquer tipo de ficção, leia a história mais maravilhosa que teve na face da Terra, que durou milhares de anos. Leia a história de Jesus Cristo. Mas Paulino, ele é perfeito. Você falou que não quer a história perfeita, tá bom. Já leram a história de Raabe? Porque eu perguntei hoje, no nosso canal de comunicação eletrônico, gostou desse termo? Legal, né? Fica mais chique. Eu perguntei o que havia em comum entre uma prostituta, um mentiroso, um ladrão e um assassino. Não é isso? Abre aí e confere, por favor. Confere aí. Eu acho que não. Não é um ladrão, não. É um adúltero. O que há de comum entre uma prostituta, um mentiroso, um adúltero e um assassino? Eu vou te falar agora. Vamos falar então de uma prostituta? Está na Bíblia. E eu vou te falar que foi uma história de vitória, tá? Raabe era uma prostituta. E dizia lá em Hebreus 11:31. Só de falar esse Hebreus 11:31 já te dei a cola. E para quem já entende um pouco de Bíblia, sabe que livro é esse e que capítulo é esse. Mas vamos continuar. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ou seja, a história de Raabe nos mostra que ela acolheu os espiões naquela cidade, os manteve lá, eles olharam o que tinham que olhar, cumpriram a sua missão, e depois ela evacuou eles, só pedindo uma coisa, que salvasse ela e sua família da destruição que já estava sendo anunciada. Ora, por uma decisão que ela tomou, de não entregar aqueles homens, talvez por um pouco de dinheiro, mas por crer naqueles homens e o Deus que estava por trás deles, lhe foi acreditado como justiça a sua fé, e a sua fé salvou a sua família da destruição.
Vamos falar então do mentiroso? Quem é um mentiroso? Quem é uma figura lá em Gênesis que adorava uma mentira? Abraão. Paulino, tu está chamando o pai da fé de mentiroso? Pior que eu posso, porque eu mostro o que está escrito. Porque Abraão, por 2 vezes, tem algum judeu me ligando já, ele já ouviu aí, e depois eu vou falar com ele. Abraão, por 2 vezes, pelo medo, preferiu mentir sobre a sua esposa, dizendo que era sua irmã. Porque ele temeu por onde passasse a beleza da sua esposa ser um atrativo tão grande a ponto de quererem tomar a força dele. Então ele falava, olha só, minha abençoada, tu vai chegar lá, a gente está indo para o Egito, os caras têm uns cajados de ouro, uns gatos sem pelo, o negócio é meio diferente. Esses caras vão querer te fazer Cleópatra. Então faz o seguinte, fala que é a tua minha irmã, que aí vão pelo menos me respeitar, não vão me matar. E assim ele fez por 2 vezes. E vocês conhecem a história, teve problemas para quem tomou aquela mulher. E o interessante é que lá em Hebreus 11, não é citado as mentiras de Abraão, mas em Hebreus 11, versículo 11 diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ora, então, mais uma vez, um pessoal meio estranho, que não dava muito certo, está recebendo alguma coisa da parte do Senhor. E é legal que a mentira foi um negócio tão legal, né, para Abraão e para sua esposa, que até a própria esposa quis rir depois também e mentir. Olha que interessante. As atitudes de Abraão começaram a parecer tão normal para sua esposa, que até ela quis mentir, só que ela perdeu uma molazinha para quem mentir. Abraão foi, mentiu para o faraó, depois mentiu para o dono da outra cidade lá na frente, mas Sara, ela quis mentir para Deus. Em Gênesis 18, 15, diz assim, Sara teve medo, igual a Abraão, e por isso mentiu. Ela falou, Senhor, eu não ri, mas o Senhor disse, não negue, você riu sim. Por que ela riu? Porque o Senhor tinha acabado de anunciar nessa passagem que ela teria um filho com Abraão. Aí eu fico imaginando a cara de Sara, né? Tipo, tá aqui todo mundo bebendo, ela bebendo uma água, você vai ter um filho. Tu riu aí? Não ri não, senhor. Ou seja, quis se tornar mentirosa igual o seu marido. Mas veja que nessa passagem aqui, que acabei de ler em Hebreus, não se ressaltou as suas mentiras, muito pelo contrário, ela foi acreditada pela sua fé. Tudo bem. Quem foi então a pessoa seguinte? Falamos da prostituta, falamos do mentiroso. Quem foi o adúltero? Gente, vocês não estão vendo aqui, tem um ponto eletrônico aqui de alta tecnologia. Já falaram que é Davi. É isso mesmo. Davi foi um adúltero. Caso vocês não lembrem a história, Davi estava lá tranquilão no seu palácio, subiu na torre, de lá de cima viu uma menininha, nós poderíamos chamar de filezinho, né? Fantástico, agradou-se do que viu e manda buscar. Ele tinha essa prerrogativa porque era o rei, mandou se apresentar em sua presença, foi lá nos encantos do rei, deu um perfume Coco Chanel número 5 para ela, ela se encantou,
e o frasco abriu e ele botou o dedo no frasco ali e passou o perfume onde queria no seu corpo, né? Só que teve um problema, porque ela engravidou. E o marido dela, fora. E aí, a barriga foi crescendo e o marido fora. Como é que essa mulher engravidou e o marido está fora na guerra? Deu ruim, maquina aqui, maquina ali. Eu já sei, eu sou rei, manda matar. Porque aí eu mando matar, eu tomo, né, aqui, como uma viúva aqui, não venha cá, minha abençoada, você está desprovida de todo tipo de proteção, e eu te protejo com a minha espada. Era um plano perfeito, até cair na cilada que o profeta tinha armado para ele. E nesse momento, lá em 2 Samuel, diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, por isso você não morrerá. Olha, nesse momento, a gente tem que se lembrar que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi não é chamado de o adúltero, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nessa passagem específica, mostra o que teve de tão diferente dele em relação, por exemplo, ao seu antecessor, Saul, que não se quebrantou e reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu o seu pecado e reconheceu o seu erro, e por isso foi perdoado. Mas as consequências vieram. E por fim, vamos falar do assassino. Quem é o assassino na Bíblia? Tem alguns, mas o que eu quero comentar aqui é sobre Moisés. Moisés não é conhecido como assassino, mas ele assassinou alguém. Eu acho que a essa altura do campeonato, vocês devem estar entendendo aonde eu quero chegar. Porque cada um desses 4 que eu acabei de citar aqui, tinham muitos erros. Erros interessantes, há de se falar. Mas nenhum deles é lembrado pelos seus erros. Cada um deles recebe um título na galeria dos heróis da fé, porque é essa que é chamado, Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Cada um desses 4 que eu falei para vocês está na galeria dos heróis da fé. E o mais importante é que eles não são reconhecidos pelos seus erros, mas eles foram reconhecidos pelas atitudes que eles tomaram após terem errado. Esse é o detalhe do que estamos aqui enfrentando nesse exato momento, senhores. Não importa quantas vezes você tem errado na tua vida, o quão grande foi o erro que você cometeu, ou que está cometendo até hoje. O que importa para o Senhor, eu vou falar muito claramente, é o que você vai fazer daqui para frente com o que você está errando. Porque essa é a realidade. O Senhor não olha para o nosso pecado, Ele olha para o nosso coração. E o que está no teu coração, se você tem limpado ele, se você tem derramado o teu coração diante do altar do Senhor, é nisso que o Senhor vai se apegar para os próximos capítulos que estão por vir na tua vida, depois do erro que você cometeu. Uma coisa nós não podemos fugir, e essa é a 4ª e última parte da nossa mensagem, são as consequências. Não conseguimos fugir das consequências dos nossos erros, pois veja, Davi, apesar de ter sido perdoado pelo Senhor, o filho provindo do adultério veio a morrer, e o Senhor anunciou através do profeta que aquele garoto morrerá, mas com essa mesma mulher que ele estava, depois de tendo reconhecido o seu erro, de ter se quebrantado, depois de ter jejuado e clamado pelo filho que estava anunciado a sua morte, ele se levantou, deu glórias ao Senhor e seguiu a sua vida.
Sim, acolheu a mulher a qual ele tinha matado o marido, mas perceba que nessa mesma mulher, aquela que antes no passado o filho era o fruto de um adultério, agora se deita com Davi novamente e tem um novo filho. E esse filho é abençoado e querido por Senhor, assim diz a palavra. E que filho é esse? O homem mais sábio que passou nessa terra, Salomão. Perceba, as consequências do seu ato não deixaram de vir, porque sobre a sua família veio a espada, e Davi passou uns maus bocados até o final do seu reinado, por causa dos seus erros, mas não foi fatídico, ele não estava direcionando agora só derrotas. Houve bênção, houve uma nova criança, e essa criança foi abençoada pelo Senhor. Mas nós não conseguimos fugir das consequências dos nossos atos. Isso é fantástico. E aqui que mora o grande detalhe dessa mensagem. Não importa de onde você veio, qual foi a tua herança. Não importa se você é uma pessoa fraca, o que você fez, o que chegou até esse momento para você, não importa. Não importa quantos erros você já cometeu na tua vida e quais as consequências que virão. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente, porque se você está em Cristo Jesus, você tem uma nova oportunidade de deixar tudo isso de lado, de deixar todos os seus problemas de lado, para começar uma nova vida. Mas essa vida, eu devo te dizer, que ela não é uma vida fácil, porque você viu que você tem que sair da zona de conforto, você viu que você não pode aceitar a sua fraqueza, você viu que você tem que lidar com as suas consequências, mas há promessa de vitória. Há promessa de vitória. Os nossos erros são os nossos maiores professores, e sábio é aquele que consegue enxergar o meio de nós, e daquelas pessoas que passaram nas suas vidas e falaram, eu não quero fazer isso também, porque o erro, ele pode servir de bênção ou de maldição, só depende de como você enxerga. Ah, mas Paulino, os meus pais vieram de uma família muito pobre, porque o meu pai me arrebentava, porque minha mãe eu nunca nem conheci, porque isso e porque aquilo. Ótimo, você já teve uma excelente escola do que você não quer para a tua vida, do que você não vai repetir como pai, e de uma esposa, como você vai procurar, e quais são as características que nela você tem que achar, para não se repetir a história da tua mãe. Eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que está escrito, você tem um manual fantástico diante de vocês. Provérbios 29 diz, Provérbios 29 diz, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então perceba, que à medida que agora, esta pessoa que aqui está anunciando para você algumas coisas, existe um peso maior sobre a sua vida, porque você está sendo ensinado, você está sendo ministrado, que se você insistir no seu erro, você pode vir a ser destruído de maneira repentina e irremediavelmente. A palavra também diz que aquele que se nega a ouvir a lei, terá até as suas orações negadas, elas serão desprezíveis. Lembrem-se, meu tempo já está acabando, mas lembrem-se, Satanás vai tentar te convencer que você sempre vai ser culpado, sempre. Ele vai falar através de uma voz doce, de uma voz intensa, da voz que for necessária para atingir o mais profundo da tua dor. Mas saiba que através da aliança de sangue, através do sangue de Jesus Cristo, você foi lavado. Saiba que todos os seus erros, até aqueles que você não cometeu, que você herdou, eles foram deixados na cruz. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sangue esse que tem poder, sangue esse precioso, que livrou os primogênitos da morte no Egito, sangue esse que te livrou de diversas vezes da morte, te deu uma nova chance, você não sabe, mas ele não foi em vão, ele não foi em vão. Tudo que eu peço para você, é que você não seja como Jonas, e diante de um chamado do Senhor, você simplesmente, por orgulho, você simplesmente por raiva, por ignorância,
por descuido, você deixe de cumprir aquilo que ele tem te chamado a fazer. Porque a história de Jonas se resume a isso. Ela não é uma história de uma pessoa que se nega a fazer alguma coisa, não é isso. Jonas era um servo do Senhor. E ele não quis cumprir o seu chamado por algo muito específico, porque o chamado que ele tinha sido recebido era para pregar numa cidade muito maligna. Nínive era uma cidade conhecida por suas torturas, por suas maldades. E o Jonas falou assim: eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito ter que pregar para essas pessoas. Eu não quero. E começou a ir na direção oposta daquilo que o Senhor mandou. Só que veja um pequeno detalhe na história de Jonas. Porque o mais lindo de Jonas não se resume à sua teimosia. O mais lindo da história de Jonas, para mim, que isso fique bem claro, é todo o problema que ele causou para aquela tripulação que estava junto dele. Porque veja, coloque-se na posição de Jonas agora como um chefe de família, ou até mesmo como uma pessoa no seu trabalho. Num trabalho que você tem pessoas ruins ao teu redor, num trabalho que você fala que todo mundo está perdido, que ninguém quer ouvir a palavra de Jesus, que você já julga que todos estão condenados. Cuidado, Jonas fez a mesma coisa, e ao entrar naquele barco, pessoas aceitaram ele, e por ele não querer fazer o que estava sendo chamado, pessoas quase morreram e afundaram junto naquele barco, por sua teimosia. Pergunte-se hoje, o que você tem deixado de fazer, e quais são as consequências, não só para a tua vida egoísta, mas também para aqueles que estão ao teu redor, para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu chefe, para os teus colegas de trabalho, para os teus irmãos da igreja, porque se você é chamado a fazer alguma coisa aqui nesse lugar e você não faz, cuidado, você pode ser cobrado, e você vai ser cobrado disso. E quais foram as consequências? Não só problema para ele, mas para todos aqueles que estavam ao seu redor. Então vejam, não fujam. Quando você está num propósito do Senhor, não fujam, tomem muito cuidado, porque pessoas podem pagar o preço muito caro, até com a própria vida. Peço que nesse momento você se coloque de pé, a gente já está terminando aqui. Sabe, quando fazemos algo de maneira errada, se nós não repararmos, se nós não reconhecermos os nossos erros, nós colhemos consequências horríveis. Mas veja que uma ação com o propósito certo, da maneira correta, ela vai trazer um resultado totalmente diferente. Não há exemplo melhor para falar disso do que o próprio exemplo de Davi. Era a mesma mulher, mas em momentos totalmente diferentes. Aquele homem desejou aquela mulher, aquele homem engravidou aquela mulher, pelo fruto do pecado, pelo fruto do adultério. Na lei judaica, a sua sentença, e a sentença dela era a morte. E, além disso, ele falou para o próprio profeta, quando fez uma metáfora sobre a sua própria vida, ele falou, esse homem que roubou dessa história merece morrer. E o profeta disse, então assim será com você, porque esse homem é você, Davi. Você tirou de quem tinha tão pouco, tudo que lhes restava. E naquele momento Davi chegou e, meu Deus, Senhor, eu pequei contra ti. Ele não decidiu falar, mas Senhor, ela é muito bonita, mas Senhor, ela me seduziu, mas Senhor, eu sou o rei, eu tenho esse direito. Ele não decidiu falar nada disso, que eram prerrogativas que ele poderia fazer. Mas ele tomou, diante de um erro, a atitude correta. Isso lhe foi acreditado como uma nova chance. Ele não teve tudo aquilo que foi anunciado, esquecido. Ele sofreu as suas consequências, mas ele teve uma nova vida, porque ele tinha sido morto naquele momento. A sua sentença era a morte, mas o Senhor deu uma nova chance de fazer diferente a ele. Eu e você, fomos dados uma nova chance para fazer diferente a nossa vida.
nessa cruz, um santo entregou-se por nós. O seu sangue foi derramado no nosso lugar. Manchobas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você vai fazer para romper com esse ciclo da derrota? Será que você vai entregar uma herança melhor para os seus filhos, para que eles possam começar muito melhor do que vocês começaram? Será que você vai fortalecer-se no Senhor ao sair daqui, para que essas fraquezas não mais te levem a pecar? Será que você vai reconhecer os seus erros, deixando o seu orgulho de lado, saindo desse lugar, deixando que o orgulho não tampe a sua visão para enxergar quantas falhas você precisa corrigir? Será que você vai se fortalecer, você vai deixar que o Senhor fortaleça a você na sua fraqueza? Você vai se deixar ser usado? Ou será que você vai decidir assumir as consequências, mas não desistir? Reflita sobre isso. Quero que você feche os seus olhos. E se você concordar com a oração que nós fizermos agora, você diga amém. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós diante de Ti, Pai. Sim, aqui estamos nós, porque todos, sem exceção, nós somos muito falhos, Pai. Senhor, nós declaramos a nossa dependência diante de Ti, Pai. Pai, eu clamo que nessa noite, cada um dos nossos corações aqui presentes possa ser revelado nesse momento, através do Teu Santo Espírito, aquilo que de há mais necessário a ser consertado em nossas vidas. Revela, Pai, a cada um dos Teus servos, traga a Tua revelação nesse momento, Pai, enquanto eles clamam a Ti, aquilo que precisa ser consertado, porque nós temos muitas falhas, Senhor. Senhor, nos dá a ousadia para agir e corrigir os nossos erros, Pai. Senhor, nos dá força para arcar com as consequências dos nossos atos, Pai. Senhor, nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor pareça cinza, pareça escuro. Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos miseráveis, mas queremos derramar os nossos corações e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por enviar o nosso Santo Espírito, porque é através dele que nós nos conectamos ao Pai. É através do Teu Santo Espírito que podemos receber a revelação, Pai, direto do Teu trono e testificar dentro de nossas vidas. Santo Espírito, obrigado por estar nesse lugar. Toca cada um desses corações aqui presentes, e que essas palavras que foram trazidas do Teu trono, Pai, possam ser fixadas, que elas não venham ser tomadas, Pai, por distrações das portas para fora. Que esse terreno possa ter sido arado, Pai, esteja fértil nesse momento, para que essa palavra possa germinar. Nós possamos fazer o que é necessário, Pai, pegar essa semente que nos foi entregue e colocar em terra fértil, Pai. Tenhamos coragem e força para pegar enxadas e arar esse solo, antes de plantar essa semente. Semente essa valiosa, semente essa coberta com Teu sangue, Pai. Obrigado, porque enquanto o mundo festeja os prazeres, nós festejamos a Tua vitória, nós festejamos a Tua ressurreição, nós festejamos o Teu poder, nós festejamos a Tua majestade, nós festejamos o Teu senhorio sobre nós, Pai. Essa é a nossa alegria, Senhor, poder fazer a Tua obra nessa terra. Essa é a nossa alegria, poder fazer aquilo que o Senhor tem mandado, Pai. Nós nos alegramos em Ti, Senhor Jesus, e declaramos que só Tu és santo nesse lugar. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa alegria. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque não é só mais uma noite onde baixamos a nossa cabeça e nos entristecemos, mas é uma noite de alegria, é uma noite de júbilo, comemoramos uma nova chance em Ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Te louvamos e engrandecemos. E a Ti seja acreditada toda a honra, toda a glória, pelo século dos séculos. Amém. E glórias a Deus.